Deus, já aconteceu de lá, desceu para o Egito por causa da fome em Canaã. Esse povo desceu para lá, que o Egito já foi, nós sabemos, por 2 vezes, o refúgio do povo de Deus. Primeiro para o povo e também para Jesus. Sabendo que Jesus ele fugiu para o Egito pela perseguição de Herodes. Então o Egito, muito tempo atrás, foi o abrigo do povo de Deus, do povo hebreu, para não passar fome, porque sabíamos que aquela fome que foi feita por José contaminou aquela região todinha e atacou a todo mundo ali. Foi uma fome por 7 anos. Então, o que acontece? Aquele povo desceu para lá, ficou José com tempo, ele morreu, e esse povo continuou lá. Só que sempre passou sem uma direção de onde de Deus. E o que aconteceu? Esse povo começou a tomar para si os costumes egípcios e o costume da idolatria. Que mesmo que ele, por mais que segurasse, Joquebede, que foi o pai de Moisés e eles tentaram segurar o conhecimento do povo de Deus, da doutrina do povo de Deus no Egito, mas não deu para conseguir, porque de acordo com o nascimento das gerações, foram 430 anos no Egito. Então aqueles já começaram a perder os costumes de Deus e a entrar nos costumes egípcios, ou seja, na idolatria. E saindo de lá, porque a história é longa, saindo de lá, nós sabemos, logo assim que eles atravessaram o Mar Vermelho, quando Moisés subiu ao monte de Deus para receber as ordenanças, para guiar aquele povo, o que eles fizeram? Reunir todos, eles tomaram pendentes de ouro, tudo coisa que eles trouxeram de despojo do Egito, fizeram um bezerro de ouro, quer dizer, uma idolatria, para vir de lá para cá, quer dizer, que eles não creem que Moisés voltava depois de 40 dias naquele monte, quer dizer, mas como eles já tinham no coração plantado aquela idolatria aprendida no Egito, puseram em prática, portanto, a partir daí. E aí, esse povo veio perdão de lá para cá, e o Senhor jamais, desde que Deus tirou o povo do Egito, Ele não deixou esse povo mais sem uma direção, por conta disso. Tanto é que, daí para cá, quando Moisés morreu, o próprio Deus fez questão de esconder o corpo dele, porque Deus já sabia que o corpo de Moisés ia virar uma idolatria para eles, e idolatria, como foi ele, um líder que tirou eles do Egito, eles iam tornar Moisés como se fosse um ídolo qualquer outro mundo e qualquer. E Deus não perdoou isso, então ele escondeu o tempo e encontrou o corpo de Moisés, justamente por causa disso, que Deus já sabia das coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vindo esse povo de lá para cá, esse povo chegando até aqui, deixando a história do Egito, nós vindo para aqui, vamos entender o seguinte: o rei Asa aboliu tudo isso aí, é tanto que ele tirou até a sua própria mãe, que era a rainha, ele tirou o cargo dela por causa da idolatria de seu pai. E o pai dele edificou ídolos de cimento, de pau, de pedra e tudo. E assim, como disse, essa idolatria que acompanha esse povo de Deus, não foi apenas nessa parte, mas muitas partes bíblicas nós observamos que o povo velava pela idolatria. Quando os medianitas estavam arrasando, acabando com o povo de Israel, tudo que eles plantavam lá na história nos tempos de Gideão, por que ele perguntou ao anjo, quando ele apareceu, porque se Deus fez tais promessas, por que ele sobreviveu tudo isso? Por causa de idolatria. Eles tiveram feito postos ídolos para adorar, rejeitando, desprezando a Deus. O que aconteceu? Fome e miséria. Deus permitia que eles, quando eles escolhiam as plantações das coisas, eles vinham no final da colheita, eles levavam tudo. Não só levavam a colheita, mas levavam boi, tudo que eles tinham. Jovens, eles levavam, mulheres, eles levavam tudo. Então era um prejuízo muito grande para o povo de Israel por causa de idolatria. Por isso Deus abomina a idolatria de qualquer espécie. Então nós tratamos aqui desse assunto. Vamos agora ao assunto que nos interessa, pelo que nós vamos ler nesta noite. Então aqui o rei Asa aboliu tudo isso e dizendo aqui, trouxe esse povo, depois de ter abolido isso aí, ele ensinou a esse povo dessa forma: diz o Senhor estará convosco. Tipo assim, você está servindo a Deus, Deus está contigo. Está servindo ali, quer dizer, tem que servir a Deus, não do jeito que se Deus exigir de nós, para nós servir a Ele, como Jesus andou nessa terra, não vai vir de nós. Então, naquele que a gente esforça, o próprio Jesus diz, esforçar e por etapa da porta, porque Ele sabe até que nós estamos esforçando para estar na presença dEle.
Não é do jeito que o pastor quer, muitas vezes, não. Aquele que é dos esforços, aquele que escolhe. O próprio pastor, o próprio Deus, que está seguindo. Vamos esforçar para isso. Não é por relaxar, porque assim pecar Deus perdoa, não. Esforçar para não pecar. Para estar na presença do Senhor. As formas louvam nosso Deus. Então, o que ele instruiu aqui? O Senhor estará convosco enquanto estáis com ele. Ou seja, se está seguindo a Deus, Deus vai. E se o buscar, baixarei. Para achar a Deus, muitas vezes o ímpio com Deus, perdoa Deus, salva Deus, livre, vai ser com ele, mas a promessa não é para ímpio. Deus não tem promessa para ímpio, eu não vejo nenhuma na Bíblia. Várias partes da Bíblia, o próprio Jesus curou pessoas enfermas, ele disse: vai e não peques mais. Ele nunca instruiu ninguém na Bíblia, você está curado aqui, agora você consegue levar. Não. Então, Deus faz isso aí, Deus cura, Deus faz tudo com ímpio também, mas não é promessa de Deus para ímpio. Porque se o buscar, eu acharei. Aqui, enquanto estiveres com ele, diz a palavra. Porém, se o deixares, vos deixará. Aleluia. Quando Deus tirou esse povo lá do Egito, nós sabemos que a trajetória pelo deserto, Deus poderia ter levado eles por um caminho mais fácil. Mas já foi difícil sair do Egito. Mais difícil foi chegar até a terra de Canaã, mas foi difícil porque atravessar deserto não é fácil. É coisa de dificuldade. Muitas vezes eu vejo muitas pessoas pregarem dizendo: Deus está te fazendo isso, está te provando para ver a tua fé. Nunca diga isso. Isso é uma coisa que jamais o pregador vai dizer. Não diga: Deus está provando para ver se você tem fé. Deus sabe se você tem fé ou não. Prova não é para Deus experimentar ninguém se tem fé, não. Ele sabe se você tem fé ou não. Quem precisa experimentar alguém é eu e você que não conhece. Entra uma pessoa numa empresa sua, a pessoa tem 3 meses de experiência para saber se você sabe fazer aquilo que você disse que sabe fazer. Só com a experiência para saber. Porque Deus não. Ele não experimenta ninguém. Deus está te provando para ver se você tem fé mesmo. Isso e Deus até perdoa porque é por falta de conhecimento. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente é porque ele sabe todas as coisas. Ele sabe da conversa se você tem fé ou não. Ele não precisa te provar. Então, louvado seja Deus. O que ele diz a palavra de Deus? Aí, quando o povo saiu do Egito, Deus os conduzia ele no meio do deserto, no meio da dificuldade. A Bíblia diz que durante o dia o sol escaldante que mata qualquer um do deserto, do calor. E à noite o frio. Pior ainda. Deus colocava uma nuvem para cobrir esse povo, fazer sombra para eles. A Bíblia diz que quando eles se cansavam, eles andavam, pessoas, animais, crianças, andavam tão lento, que Deus, aí eles paravam para descansar, a nuvem parava também. Está na Bíblia, isso não é conversinha. Não é conversinha da carochinha, não, isso é bíblico, está na Bíblia. Quando esse povo parava, a nuvem parava para tornar sombra para eles não morrerem do calor durante o dia. E à noite, o que Deus fazia? Uma coluna de fogo fazia 2 coisas: iluminava o caminho e aquecia eles. Porque o frio do deserto é pior que mata pior do que o calor. Aleluia. O frio do deserto é um lugar árido que não tem uma fé que nós temos aqui. Então lá o sol é muito quente durante o dia, a noite é muito frio. Porque o que Deus fazia? Colocava uma coluna de fogo para aquecer eles e iluminar durante a noite. Quer dizer, seria uma parte que Deus dá para quem está seguindo aí. Como diz a palavra aqui: se tiver com o Senhor, Deus estará contigo. Já pensou se alguém ali, aqueles que estavam prosseguindo nessa caminhada, falaram: não vou seguir esse povo mais, não vou mais, não vou parar por aqui, vou ficar perdido no deserto. É por isso que eu não morri, não tinha morrido. Glória a Deus, aleluia. Ele não tinha mais a proteção de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ninguém nem adiantava o caminho, nem reconhecia. Porque ele morria de frio à noite ou pelo calor durante o dia. Então, é a promessa que Deus falou. Glória a Deus, aleluia. Se o buscares, o acharei. Porém, se o deixares, vos deixará. Glória a Deus, é verdade. Fala aí. Conhecedor da verdade, tudo quanto ele já pegou, ensina para qualquer um. E você sabe que tem muitas pessoas que têm pedido. Aí na boca tem uma palavra do Espírito da verdade. Um saltou uma casa, o outro está lá. No mundo, mas é conhecedor da verdade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Senhor, louvado, exaltado. Pela falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas o que ele
deixou a Deus, Deus deixa ele também. É bíblico isso aqui. Está na palavra do Senhor, nós vamos ver que vai na frente, olha os versículos do Novo Testamento, para a gente ver o que vai confirmar essa palavra que Deus está dizendo aqui. Diz a palavra do Senhor. Vamos, só acho que você nem sei ler. Glória a Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao versículo 8. São 4 versículos do capítulo 6 de Hebreus. Vamos dar uma olhada aqui. Se vocês quiserem também, vamos ver. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Hebreus capítulo 6, Aleluia. versículo 4 ao versículo 8. Glória a Deus. Glórias a Deus. Minha vida não é importante aqui, mas eu sou. Abençoa, Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Eita, glória a Deus, aleluia. 6. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. As palmas logo o Senhor aí. É um trecho aqui de 4 versículos, vamos ler isso. Isso aqui fala disso, nós falamos de estar com Deus ou deixar Ele. E foi esse o tipo que a gente vai ver de segunda turma. Vamos lá. Porque isso aqui é perigoso. Aqui muitas vezes falam, mas nós vamos para o filho pródigo. É o versículo que vai confrontar com esse versículo aqui. Isso aqui é perigoso, é muito perigoso. Eu digo essa palavra sempre. Mas nós vamos, mais uma vez, falar dela. Vamos lá. Capítulo 6, versículo 4 ao versículo 8 de Hebreus. Vamos lá. Porque é impossível, onde está o perigo? Perigo muito grande, não é brincadeira não. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, vai concentrando aí, que uma vez foram iluminados, vírgula, e provaram o dom celestial. Olha que coisa de Deus, mesmo aqui na terra, já provaram o dom celestial de Deus. Olha que coisa de Deus. Provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Olha que comunhão gloriosa. Glória a Deus. Participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro. Quer dizer, um motivo para tudo, outro vindouro. Agora que eu queria estar aqui. E recaíram. Por que fala recaíram? Porque nós estávamos caídos. E o meu livro está caído, já foi. Sem direito de nada, sem direito de salvação. 3:23 diz, Romanos diz que todos os pecados foram instituídos da glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora quem fala de quem? Recaiu. Quem é que recaiu? Glória a É que Deus. se desviou do caminho do Senhor. Uma vez com Cristo, uma vez com Ele, sabe quanto tempo? Aleluia. Tem gente que vive uma vida inteira, 10, 15 anos na terra dele desvia, e ele prejuízo vital por lá, Deus o contenha e dê a condição que ele retorne um dia que isso é pela graça de Deus. Glória a Deus, Mais a coisa aí, agora é aleluia. complicado. Agora fala que dos que e aí recaíram. Alguém da palavra disse primeiro, nós disse que era impossível, viu? E recaíram, é impossível que o quê? Que sejam outra vez Glória renovados. a Deus. Glória a Deus. É impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quando a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, quer dizer, a vergonha. Quer dizer, uma vez que ele recebeu Jesus, eu sei que meu Jesus é o Salvador, ele morreu por mim na cruz, aquele sacrifício que ele fez na cruz foi por mim para me salvar, beleza. E agora quando você recai, você expõe ele ao vitupério, ou seja, de novo crucifica Jesus. Quer dizer, você vai outra vez para arrepender os seus pecados, já está brincadeirinha de Deus. Né? Quer dizer, com o sacrifício que ele fez, que você leu, quer dizer, você não, nós, graças a Deus, não. Quem leu, você entendeu, hoje está fora dos caminhos de Deus, você menosprezou tudo isso. Olha, vamos dizer que isso é perigoso. De novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Por quê? Ou seja, não só aqui, é só um exemplo. Porque a terra tem velhas e muitas vezes cai sobre ela e produz ervas proveitosas para aqueles por quem é lavrada e recebe a bênção de Deus. A chuva do beleza. Agora, mas
a quem produz espinhos e abrolhos, é reprovada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. O fim que vem da desviada também de Deus. Partir daqui sem ele é o quê? Inferno. Aonde é que queima? Aqui é queimado. Então, é aquilo que nós falamos. Um versículo mais na frente diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Glória a Deus. Logo Jesus alertou em várias vezes, e uma parte que ele disse: quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, 7 demônios saem da nossa glória, para de pisar no nosso rastro, nos persegue e nos perturba. 7. Só que eles saem e voltam, porque quando eles são designados pelo inferno para uma vida com uma pessoa na terra, eles vêm pelo comando do chefe, para perseguir e para perturbar. E aqueles demônios eles vão e dão uma volta, vão por longe e tal. Aí vem, e ele vem sempre encontrar aquela casa, graças a Deus, a todos nós aqui, fechado para ele, aberto para Cristo, essa porta está fechada para ele. Verdade. E ele vem, vai retirar e vai embora. Vai embora. Mas a Bíblia diz: se ele voltar e encontrar a casa adornada, ele diz: já no fogo de um ímpio, esse 7 demônios deixou ele lá e saiu. Se voltar e encontrar ele, pois nós falamos que a Bíblia diz: a casa adornada para ele vem cada um consigo para ir mais 7. Vai ser o que? 7 vezes 7, 49 demônios. Agora vai me perturbar. Se estava difícil vocês viverem aqui na nossa coletiva da primeira vez, difícil vai ser e vocês vão falar disso. Eu não vejo isso, não vai mudar. Pessoas que saem da presença de Deus. Uma pessoa que talvez tenha aqui um visitante na casa, não tem aquela comunhão, mas tem uma comunhão com Deus. Como diz na palavra de Deus. Vamos só ler mais uma vez para nós reafirmar bem a memória. Pode ter o que tiver. Glória a Deus. Foram uma vez iluminados, provando dom celestial. Que está falando de visitante. De alguém que vem aqui nas partes das seis. Não. Está falando de gente que está em comunhão com Deus, participantes do corpo e do sangue. Provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo,